Sejam todos muito bem-vindos, nós estamos no episódio 8 do Pode Pensar, eu sou Karina Andrade e estou aqui por Cidinha Silveira. Seja muito bem-vinda ao seu programa, Cidinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você vai ver, né? Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme estar com você, né, alma querida, mais uma vez, trazendo mais um tema aqui para que você possa refletir aí do outro lado. E o tema de hoje é um tema que mexe muito com todos nós, com certeza. Nós vamos falar de culpa, né? Culpa de uma forma que caminha para a liberdade e que caminha para o merecimento também. E quem de nós, né, não carrega hoje ou traz de longas datas culpas que a gente vem se arrastando? E o tema de hoje é justamente para que você seja leve, para que você viva uma vida merecedora. Então, é a nossa temática de hoje. Então, nosso tema hoje é da culpa à liberdade, o caminho do merecimento. Exatamente. Então, para a gente começar, Cidinha, a gente vai falar quem nunca sentiu ou carrega alguma culpa. Todos nós, com certeza, né, carregamos culpa por algo que aconteceu no nosso passado, ou até mesmo no presente também a gente carrega culpa, né? E o que é culpa, né, pra gente? Vem justamente relacionado a um sentimento que a gente arrasta com a gente quando a gente toma consciência de um erro, de uma falha que a gente cometeu, seja por anos, né, seja por semanas, seja por meses, que a gente vem trazendo aí. E essa culpa, na verdade, ela acaba corroendo esse nosso mundo interior no nosso dia a dia, né? Ela se torna um fardo, ela se torna um peso, na verdade. Tanto que a culpa ela é um dos sentimentos que a gente tem de baixíssima frequência, né? Segundo o Dr. David Hawkes, que foi um grande psiquiatra norte-americano que se dedicou a estudar as emoções e os sentimentos, ele traz que quando você está na culpa, você está vibrando numa frequência de 30 Hz. Com uma frequência de 30 Hz, a gente não consegue cocriar nada. E depois a gente não sabe dizer e fica repetindo, né? Por que as coisas não dão certo? Né? Tudo dá errado para mim. Por quê? Porque eu estou numa frequência baixa. Então não é possível, obviamente, a gente conseguir levar algo na vida, obter resultado, vibrando numa frequência muito baixa, como no caso com relação à questão da culpa que a gente tem aí. E a gente passa a nutrir, a alimentar isso no nosso dia a dia. É muito complicado porque ela tá junto com o medo, com a vergonha, né? Porque dependendo da situação que você tem, você se sente vergonhado pelo que você fez. Sim. Ao mesmo tempo você sente medo se as pessoas souberem, então elas estão ali juntas, então ela nunca está sozinha, ela caminha junto nesse processo e, obviamente, a nossa alma vai se retraindo nesse processo com relação à questão da culpa que a gente tem, do que a gente vive, né? Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial. Em tempos de tanta correria, com tantas preocupações, com tantas informações, é importantíssimo ter um momento de pausa. Então, eu estou te convidando para você fazer parte desse canal aqui, onde você vai receber meditações e mais do que isso, eu espero que você entre aqui, ó, no link que está na descrição desse vídeo, para você fazer parte do meu grupo de meditação, onde você vai receber conteúdos diários ali logo cedinho para você iniciar muito bem o seu dia. E ela pode se manifestar de várias formas no nosso dia a dia. Como que a gente pode ter isso, né? A gente tem o processo da autopunição, que é aquele processo da autoflagelação, que é você ficar, por que eu fiz isso? Eu não deveria, olha o que está acontecendo, eu não sei o quê. Então você fica nesse processo de autoflagelação, de autopunição com você mesmo. E ao mesmo tempo, o que você tem? Um pensamento que ele fica ali, o quê? Rodando, sempre em torno da mesma situação daquilo que você fez. O que é bastante delicado, porque com isso você fica vivendo, por exemplo, preso num passado, na verdade, e não está no presente. Então essas são as situações que a gente tem, tanto da questão da autopunição, quanto a questão dos pensamentos, e temos também a questão da sabotagem, né? Ou a autossabotagem. Sim. Nada comigo vai dar certo, olha só, que é isso? É como se eu estivesse sentada num galho, eu estivesse com serrote e eu mesmo estou cortando para que eu caia. É um processo de auto, né? Sabotagem.
A gente tem o processo da procrastinação, porque com essa situação a gente procrastina as coisas, né, para fazer, deixa para amanhã, deixa para semana que vem, deixa para o mês que vem, e vai procrastinando as coisas e a vida vai patinando no seu dia a dia com relação a essa questão da sabotagem. E ao mesmo tempo, você não se sente a pessoa merecedora, né? Para mim nunca vai dar certo. Imagina, olha o que foi que eu fiz, onde já se viu, então, portanto, eu não mereço, porque eu errei, né? Então, e a nossa sociedade é implacável também com os erros, e nós mais ainda, né? Então, a gente se coloca numa posição de que a gente não é merecedor de receber amor, porque a gente é culpado, de receber dinheiro, na verdade, né? De lidar com a prosperidade, de lidar com a nossa abundância, né? De bênçãos que a vida, na verdade, nos traz. Então, quando vem, foi sorte. Nunca foi na questão do merecimento. Então, são essas situações que a gente tem que estar envolto em relação à questão da culpa. Então, a culpa, ela traz, às vezes, até um demérito, né? Você fica sentindo nada, né? Fica sentindo nada. Então, são essas origens, né? Praticamente tudo que você citou. E tem alguma situação particular sua que você sente culpa? Tem uma... primeiro que a gente vai falando da origem, né? Só voltar um pouquinho, né, Karina? Que é o seguinte, né? A culpa, ela pode ser uma situação real que eu causei para alguém, no caso, que eu sou a responsável de uma atitude que eu fiz, e nós temos, né, dentro de nós a questão da consciência, que a gente sabe exatamente no momento que a gente errou. Que a gente, puxa, eu não devia ter feito isso, eu falhei, eu já sabia. Mas também a gente tem uma origem de culpa relacionada à infância, né? Que é aquela que um pai, uma mãe, um professor, um avô, que ficou trazendo questões dizendo, você não é bom o suficiente, você não pode falhar é imperdoável, ou seja, tem que ser perfeito, tem que ser correto, né? Errar é motivo de castigo. Sim. Quantas crianças não ficaram de castigo porque erraram? Né? Você não serve para nada, você é muito preguiçosa. Então todas essas coisas, elas vão carregando, e isso vai refletir também na vida adulta, né? E quando eu disse lá atrás, né, quando eu falo da questão da baixa frequência, né, nós somos pura energia, né? Nós estamos aqui conversando, tem uma energia que é invisível em torno de nós. Então a gente está nesse processo, ou seja, a gente está emitindo ondas vibratórias. Só que num caso como esse, são ondas vibratórias muito baixas. E quando a gente trabalha o processo da questão de se permitir, de trabalhar essa questão da culpa, a gente sai de 30 Hz e vai para 396 Hz, 396, que é quase 400, onde você tem disposição, onde tudo vai dar certo na sua vida. Né? Sim. E quando você fala de um exemplo, para mim me faz lembrar, tem várias histórias, né, dos atendimentos individuais, que me chamou muito a atenção, de uma jovem mulher, porque ela estava próxima dos seus 30 anos na época, quando a gente começou a fazer um trabalho, e ela veio de um processo de abuso sexual dos 9 aos 13 anos pelo vizinho. De não só a violência sexual em si, do abuso, mas também da violência física, porque ele fazia roleta russa, ele atingiu ela com facadas, então assim, ela tinha um trauma muito grande, e ela não tinha com quem dividir, a mãe dela nunca soube disso, né? E ela estava casada já há mais de 7 anos, não engravidava, e quando ela chegou, que trouxe todas as histórias e tudo mais, vai estar explicado, nunca, né? Porque, tipo assim, eu tô naquele corpo ainda de criança, adolescente, e eu não sou merecedora de ser mãe, né? E foi muito interessante que com 4 meses depois ela descobriu, quando tá 4 meses que a gente estava no trabalho conjunto, que ela estava grávida de 2 meses. Olha. Ou seja, o processo que a gente estava fazendo de trabalhar esse processo, de se sentir suja, de se sentir medo, de se sentir culpada, e ao mesmo tempo de desconstruindo isso dentro dela, porque a vítima se sente culpada, né, nesse processo, infelizmente, além de ser vítima, né, ela foi desconstruindo, ela foi trabalhando isso e permitiu ser merecedora, né, de que aquele útero poderia gerar uma vida. Que legal. Né? E aí nasce uma linda menina, né, obviamente, que alegra hoje, né, os pais, a família e tudo mais. Ou seja, nesse processo que ela viveu, ela vai o quê? Se permitir perdoar-se. Sim. Ao auto-perdão, para que ela pudesse gerar essa vida. Então, esse é um exemplo que a gente tem. Porque, assim, quando a gente fala do perdão,
dentro de um contexto, às vezes, religioso, é muito complexo, né? Como esquecer. Uma situação como essa não tem como esquecer. Não. Você viveu no seu corpo, tem um fato que aconteceu ali. Mas o que você tem que cuidar com relação ao quê? A mágoa, o ressentimento, o rancor, né? O desejo da vingança, o ódio. Então, o que é isso? Trabalhar o perdão significa o quê? Eu desconstruir todos esses sentimentos que eu estou carregando comigo durante tanto tempo. Porque isso é um fardo que eu levo comigo. Então, por isso dessa importância de tomar consciência e trabalhar para que a gente possa perdoar o outro, se livrar, no caso, quando a gente causa, e me perdoar para se livrar também desses sentimentos, desses ressentimentos, dessas mágoas, dessa raiva, desse ódio, desse desejo de vingança, que às vezes ali no fundo, né, a gente está carregando com a gente. Sim, né? sim. E lembrar que a questão do perdão, ele na verdade é isso, é eu me libertar do que eu tô carregando, né? Se é com o outro, né, no caso, e eu chego e faço isso, como diz, né, inclusive lá no The Chosen, né, o receber o perdão é um presente. Mas eu fiz a minha parte. Eu me livrei daquele peso que eu estava carregando, né, nesse caso. Trazendo esse fato que você trouxe, né, ela ressignificou, né, algo que aconteceu na vida dela. Então aí tem duas vertentes. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Exatamente. Né? Nesse caso, quais são os efeitos da culpa? Então a gente tem, na verdade, um ciclo, né, vicioso com relação à questão da culpa, né? Então eu tenho a culpa, onde ali eu estou carregando, como eu já disse, tem o processo da autopunição, que é a autoflagelação, que a gente faz com a gente, de se agredir, né? Não precisa ser fisicamente, mas eu faço isso mentalmente, com pensamentos, com uma série de coisas. Como eu já disse, a sabotagem, né? Eu acabo me sabotando, aquele sentimento de que eu não sou merecedora, né? E eu vou reforçando a culpa. Então eu fico nesse ciclo, né? Culpa, fico na punição, na sabotagem, sentimento de não merecimento e reforço a culpa. Eu fico nesse ciclo aqui, vicioso o tempo todo. Então, é como viver dentro de uma cela invisível. E eu já tive várias situações como essa lidando, e eu lembro que até a pessoa tinha a imagem de se vendo mesmo dentro de uma cela, e eu dizia, não tem chave, não tem cadeado, é só você se libertar, é só você sair daí e se liberar desse sentimento. Então, há mais cárceres na nossa mente do que cárceres físicos na nossa sociedade. Porque diante dessa situação a gente vai colocar. Então, quando a vida, mesmo quando a vida vai oferecendo novas chances pra gente, a pessoa não consegue receber, porque ela tá se sentindo tão culpada que ela fala, eu não sou merecedora, então eu não vou receber, eu não mereço. Né? Então ela se apequena, ela vai, na verdade, se escondendo, né, de si e das outras pessoas também, ela vai pagando inconscientemente por algo que muitas vezes já foi perdoado por todos, mas ela mesma ainda não conseguiu fazer esse processo. Entendi. Né? Sendo assim, qual que seria o antídoto para a culpa? O antídoto que a gente tem com relação à questão da culpa é você construir um novo círculo, na verdade, né? Que é o do perdão, que é o da aceitação, que é se sentir merecedora, né? Você se colocar nesse ciclo para que você remonte, né, essa nova história, né? Sim. Tipo assim, porque o que acontece, né, que a gente tem que entender que muitas vezes quando a gente está na culpa, a gente também se vitima. Né? E eu, infelizmente, muitas vezes, eu vou dizer que é uma preguiça moral, vamos assim dizer. Que é o quê? O não querer mudar. Ou não querer pensar naquilo. Ou não querer pensar. Na verdade, pensar de uma forma responsável, porque é isso, né? Quando, por exemplo, eu dou um salto com relação à culpa, eu estou sendo autorresponsável por aquilo. Tá, eu errei, eu falhei. Como que eu posso consertar? Se for com alguém, posso conversar, vou lá, me explico, tudo mais. Se o outro vai aceitar ou não, não é uma questão dele, a minha parte eu já fiz. Mas eu preciso me tornar autorresponsável por aquilo que eu fiz. Sim. Então é fundamental que eu tenha essa clareza. Sim. Entende? Mas existe essa questão, né? Quando alguém não está mais presente, você acha que isso se torna mais difícil para as pessoas entender?
Então, quando eu vou falar de uma experiência própria, né? Meu pai foi alcoólatra, foi violento, né? Assim, no sentido verbal, né? Em casa. Era muito complicado para mim esse processo. E quando ele faleceu, eu tinha 18 anos de idade. Ele faleceu muito jovem, com 43 anos, com um AVC hemorrágico, né? E foi muito delicado. Nós estávamos há 15 dias sem se falar. E eu carregava muita mágoa, muito ressentimento do meu pai, muita raiva, né? Porque eu sou a filha mais velha de outros tantos que vieram pra frente. Eu sou a primeira, né? Minha mãe teve 7 outras gravidez depois de mim. E assim, eu era a única mulher, a primeira mulher. Sim. E meu pai tinha uma relação muito próxima com os meus irmãos homens. Então eu alimentei pra mim que, além do meu pai ter esse vício e ele ser violento, que ele nunca me amou. Sim. Né, por situações que tinham acontecido na minha infância, por diversas situações comigo, né, de violência, de bater, de não sei o que, de chamar atenção, uma série de coisas, né, saía sempre com os meus irmãos e eu sempre ficava. Então, quando ele se foi, eu fiquei alimentando aquilo durante muitos anos, por uns 25, 27 anos. Até que eu tive meu pai num sonho, por 2 vezes assim, né, e eu fiquei muito encabulada. Eu falei, por que eu tô sonhando com meu pai, depois de tanto tempo? E aí eu parei, porque eu tava justamente no momento que eu tava revisitando muitas coisas internamente. E aí eu falei, bom, tem um propósito isso. E eu preciso, na verdade, entender qual é esse propósito. E ali, na verdade, estava vindo, talvez, meu pai querendo pedir perdão. Olha. Né? E eu ainda muito dura e tudo mais, mas eu falei, não, eu preciso compreender meu pai. Quem foi meu pai? E eu faço um déjà vu comigo, né? Buscando, assim, com poucos elementos do que eu tinha. Meu pai também era o filho mais velho, né? O primeiro de 7 filhos. Olha. Né? Então, as histórias são semelhantes dos padrões, bem parecida. Né? E meu pai, desde cedo, teve que trabalhar na roça, né? Meu avô mudava muito de cidade, de estado. Então, imagina, né? Essa condição, escassez, essa responsabilidade, ter que assumir tudo muito cedo, né? E na adolescência, obviamente, meu pai vai desenvolver o vício da bebida, né? E do cigarro também, né? E se casa muito jovem com a minha mãe, né? Minha mãe era muito religiosa, né? Na época também. E assim... foi um casamento meio que arranjado para os dois, na verdade, na época. Então, assim, havia ali uma infelicidade. Sim. Né? Então, vai buscar um refúgio, na verdade. E quem vem depois vai sofrer as consequências. Então, eu faço esse processo de entender quem foi essa criança, quem foi esse adolescente, né? E o que levava meu pai a ver isso. Porque o alcoolismo, ele é uma doença. É a pessoa se sentir inútil. De que adianta eu tentar? Se nada dá certo, né? Então ele carregava isso com ele, né? E quando eu fiz todo esse processo comigo internamente, olha, eu vou dizer, foi como se eu tivesse tirado toneladas das minhas costas. Sim. Né? E meu pai já não estava mais aqui, já tinha 27 anos que ele tinha partido, como eu disse, né? E eu me senti super leve. Que bom. E senti ao mesmo tempo meu pai próximo comigo. Quando eu consegui me libertar da culpa, porque era eu quem estava carregando tudo aquilo comigo. Então isso é muito importante. Então a gente precisa trabalhar essa questão desse antídoto, que é o do perdão. Sim. Como a experiência minha, era se me livrar da minha raiva, da minha mágoa, do meu ressentimento, do meu rancor pelo meu pai, que eu carreguei durante tanto tempo. Sim, aí você vê que isso, né, transcende até a espiritualidade. Isso trouxe para você o quê? Eu vou buscar entender. Hoje eu tenho meu pai, ele tem 59 anos, tiveram muitas situações como as suas que eu passei, mas eu passei a observar qual que é a realidade do meu pai também, em vida, né? Você foi pós, né? E eu em vida consegui entender o porquê que meu pai foi assim. E aí, partindo disso, a gente consegue seguir uma vida mais leve também. Sim, e olha o quanto que é importante a gente entender os vários tipos de perdão que nós podemos levar para a nossa vida, né? É o perdão da gente mesmo, que é o auto-perdão. Reconhecer que a gente é falho, que a gente é imperfeito. Nós não somos perfeitos, né? Deus nos criou simples e ignorantes.
Para quê? Para que a gente buscasse o conhecimento, para que a gente evoluísse. Então, assim, a gente trabalhar isso do perdão a si mesmo, porque naquele momento eu agi dessa forma com o que eu sabia. E quando eu vou caindo, tomando mais consciência das coisas, eu vou olhando de forma diferenciada para aquilo. A Cidinha de hoje não é a Cidinha de lá de 18 anos, de 20 anos. Muitas coisas mudaram. Então a gente entender que lá eu fiz o melhor que eu pude. Então essa coisa do perdão a si mesmo é fundamental. O perdão ao outro, que muitas vezes nós temos dificuldade, né, para lidar com isso. Então a gente precisa se liberar da dor, né, para que a gente encerra um ciclo com as pessoas. Né? Tem situações, por exemplo, que nem essa eu tô falando de abuso, não é no sentido de que você vai conviver com essa pessoa, não é isso, mas é você se libertar daquilo que você está carregando, desse peso dentro de você, se livrar do desejo da vingança, da raiva, do ressentimento ou do rancor, porque isso pesa na sua vida. Sim. E quanto mais você se libertar disso, melhor para você. E tem coisas que a gente precisa perdoar a vida, né? O que é perdoar a vida? As nossas perdas de entes, né, que a gente tem, perdas de materiais, né, tem gente que sofre horrores porque perdeu, né, e a gente sabe que tudo isso aqui é perene, na verdade, né, a gente é usufrutuário de tudo que tem, mas tem pessoas que, né, acabam sofrendo por isso, pelas nossas falhas, os caminhos que a gente não trilhou. Quantas vezes a gente ouve, mas por que eu não fui por tal caminho, por que eu não fiz isso lá quando a gente avançou? E o perdão muitas vezes é a nossa história também, né? Por aquilo que não foi como a gente esperava. Mas tudo foi como tinha que ser. Né? E tá tudo bem, na verdade. Né? E tá tudo bem. Eu tenho certeza que vocês, seguidores, estão querendo alguma coisa aí da Cidinha. Tem alguma reflexão ou meditação que os seguidores possam fazer para se libertar desse processo de culpa? Sim, eu fiz questão de preparar, porque recentemente eu fiz esse processo comigo, né? De 63 dias, por uma situação lá na minha... Tinha essa do meu pai e tinha outras comigo também, da minha juventude, né? Por mais que eu já tenha trabalhado isso comigo, mas eu ainda carregava essa coisa de não merecer diante do que eu tinha feito. E fazer esse trabalho que eu fiz comigo, por isso que esse podcast é sobre culpa, porque ele está falando sobre mim também, né? Nesse processo, e que eu quero compartilhar com você. Por isso que nesse momento quero dizer que você se prepara, se senta num lugar tranquilo, sereno, bem silencioso, onde você possa estar com você. Se você não conseguir nessa primeira, depois prepare um tempinho e pega só esse trechinho para você fazer isso. Então se acomoda de uma forma confortável, onde você estiver. Feche os seus olhos agora. Respire profundamente. Vai inspirando e vai soltando o ar pela boca bem devagar. Na medida que a gente inspira, a gente está entrando com novas informações e liberando toxinas do nosso corpo. Mais uma vez, inspire novamente, segura e solta. Permita que abra um espaço dentro de você, um espaço de acolhimento, um espaço de presença. Agora procura visualizar essa culpa como um peso nas suas costas. Ela pode ter uma forma, ela pode ter uma cor, ela pode ter um som. Observe, perceba sem julgar. Apenas observe o que vem. Sinta o peso dessa culpa que você vem carregando por tanto tempo. As palavras não ditas, as escolhas que você se arrepende, as exigências que você colocou sobre si e aquilo que você acredita que poderia ter feito diferente. Agora inspire novamente, profundamente, segura. E ao inspirar, imagine que esse peso começa a se dissolver. Você está tirando de dentro de você todo esse peso que você vem carregando.
É como se estivesse derretendo, escorrendo pelos seus ombros, pelos seus braços, pela sua coluna. E vai voltando para a terra. Esta que é a nossa mãe Gaia, onde ela transmuta tudo isso com muito amor, com muita energia, para devolver de uma forma diferente. Permita-se dizer para você agora, nesse momento: eu me perdoo. Eu reconheço a minha dor e escolho agora me libertar. Repita mentalmente para você: eu me perdoo. Eu reconheço a minha dor e eu escolho agora me libertar. Sinta que essas palavras, elas vão reverberando dentro de você. Não como obrigação, mas como uma semente de compaixão que começa a brotar no seu coração. Permaneça em silêncio por alguns instantes, apenas sentindo, se reintegrando, se reconectando com você, deixando que a leveza ocupe um lugar do peso de antes, deixando que o amor entre onde antes havia culpa. E quando você estiver pronta, traga de volta a sua respiração consciente, vai mexendo esse corpo que agora está mais leve, mais suave. E na medida que você vai abrindo seus olhos lentamente, carregue consigo uma nova energia agora. A energia da liberdade interior. E diga para você: eu sou merecedora. Eu sou merecedora desse perdão. Eu sou merecedora de amor. Eu sou digna de recomeçar. Olha que bom, hein? Uma sessão aqui no meio do podcast maravilhoso, maravilhoso. Cidinha, sendo assim, qual que é o movimento da alma na direção do merecimento depois de tudo isso? Olha, eu vou dizer mais uma vez de uma experiência recente de 3 meses atrás, que eu tive um sonho lindo, maravilhoso. E nesse sonho eu ouvi assim, numa conversa de pensamento a pensamento: permita-se, cure-se. E eu quero trazer isso para você, que compreendeu agora a raiz da sua culpa e que você abriu o caminho para o perdão. Então é hora de você criar um novo movimento. Qual que é o movimento? O de permitir-se. Permitir ser humana, porque todos nós somos seres humanos, como eu disse, somos falhos. Aprendemos com as falhas, nós vamos evoluindo com elas. É por isso que a gente não aprende com os acertos, a gente aprende com os erros, né? Então a gente precisa se permitir errar, aprender, recomeçar sempre. É permitir viver com leveza. Porque quando eu permito isso, eu permito que coisas boas, que bênçãos, né, cheguem na minha vida. Eu abro espaço para isso. Isso é permitir. Sim. Né? E ao mesmo tempo curar-se, né? Porque esse processo é um processo de cura. Porque quando a gente escolhe deixar o passado no passado, a gente ressignifica o nosso presente. É verdade. Né? Então, assim, o passado, ele carregado não te pertence mais. Ele só serviu de você o quê? De uma lição. E ele é um capítulo da sua história de vida, que você vem com você. E ele serviu para te ensinar, para ajudar você a ser quem você é hoje. Se você é quem você é hoje, se a Cidinha hoje, por exemplo, conseguiu fazer esse trabalho de olhar para trás e buscar quem era o pai dela para poder perdoar,
porque teve uma bagagem, teve um aprendizado com tudo isso. Então não tem como a gente mudar o passado, mas tem como a gente fazer um novo recomeço, que é o dia de hoje, que é o presente, na verdade. Então, isso é importante, isso é um processo diário e gentil que a gente precisa fazer com a gente mesmo, no nosso dia a dia. Né? A gente precisa ser paciente, tolerante, ser complacente, ser compaixão por nós. Né? Então é fundamental que a gente seja essa pessoa amorosa conosco, para que a gente possa mudar isso. Nós não precisamos ser carrasco de nós mesmos. Né? A gente precisa dar a volta por cima de tudo aquilo que aconteceu. A gente não é aquilo que fizeram com a gente. Exatamente, Né? Eu posso fazer diferente. Né? Então, o que é importante? Trabalhar a questão do amor próprio. A gente está sempre, eu sempre falo isso, né? Que assim, às vezes a gente delega para terceiros a nossa felicidade. O amor, na verdade. O buraco que eu tenho aqui, ninguém vai preencher. Sou eu mesmo. E eu vou preencher com o quê? Com o amor próprio. Que é um solo forte, fértil, né? Forte também, né? E que merece reflorescer dentro de mim. E aí eu quero te dar mais um caminho aqui. Que todas as manhãs, você puder depois anota isso, tá bom? Diante do espelho, que você vai dizer para você mesma. Você vai dizer o seguinte, mesmo que a tua mente vai dizer assim, mexinha, é besteira, não é assim. Não dê ouvido a essa voz. Vai treinar, tá bom? E você vai dizer assim, eu gosto de você, olhando no espelho. Eu quero realmente amar você. Eu amo você de verdade. Eu te amo, eu te aprovo, eu te aceito, eu te perdoo. E eu te vejo muito radiante num futuro muito próximo. Olha que poder você dizer todo dia isso para você diante do espelho. Isso vai gerando o quê? Uma nova realidade. São novas sementes que você vai plantando. Isso a gente está lidando o quê? Com o nosso amor próprio, com a nossa compaixão por nós mesmos. A gente vai ter menos cobrança, né? E a gente vai ter uma vida com muito mais fluidez, com muito mais abundância daqui para frente. E é para isso que a gente veio. A gente está aqui para ser o quê? Feliz. Para a gente se permitir receber e aceitar. Vamos viver tudo que há para viver. Não é? E aí é se sentir merecedora, né? Porque todos nós somos merecedores. Né? O pai que nos criou, ele nos conhece muito bem, nos perdoa o tempo todo. Então, aquele nem se ofende, quem ofende somos nós, na verdade. Sim. Então a gente tem que sentir o que é esse merecimento. E esse merecimento não é ser egoísta, do ego, na verdade. É sobre o ter consciência de que eu sou o quê? Uma criação. Então, quando a gente tem essa frase, né, de que merecer não é sobre ego, é sobre consciência, o que a gente está falando? A gente não está falando de orgulho, de autoimportância, na verdade. Eu estou falando no sentido de reconhecimento, de entendimento, na verdade, do meu valor que eu tenho, de quem sou eu, na verdade. Então, e você não precisa provar nada para merecer. É só viver em paz, porque cada um de nós somos o quê? Nascemos merecedores. O fato de ter uma vida já comprova que nós somos merecedores, de estar aqui, na verdade. Exatamente. Então cabe você reivindicar o seu lugar nesse mundo de amor, de complacência, de compaixão por você. E dizer que você é uma merecedora de ter uma vida muito próspera no seu dia a dia. E quando a gente está falando de vida próspera, nós estamos falando assim, de se abrir para o novo. Né? De receber o que a vida tem reservado para nós. Tem grandes planos, mas se a gente fica aprisionado, a gente não se permite receber aquilo que foi reservado para nós. Então, assim, afinal, tanto você quanto eu, como nós, como seres humanos, nós vivemos entre duas abundâncias. Olha para o nosso planeta Terra. Né? Uma árvore, quantos frutos ela dá? Quantos anos ela produz? Quantas flores um jardim dá?
Então, assim, a natureza é abundante, o oceano é abundante. E o universo, estrelas, planetas, também é abundante. Onde é que está o problema? Nossa. Em mim, em você, em nós seres humanos. Porque nós estamos vibrando no quê? Em sentimentos de escassez, em sentimento de culpa, de não merecimento. Então, quando a gente muda esse mundo interior, a gente o quê? Calibra o nosso termostato interno. E aí a gente se conecta com essas duas abundâncias. E a vida vai o quê? Fluir. Porque o meu padrão vibratório mudou. Completamente. E aí eu vou dizer para você, pratique a frase. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pratique isso. Porque não precisa ser pesado, na verdade. É para ser leve. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso, né, Cidinha? É sobre isso. Se eu fosse você, eu já compartilharia agora. Na verdade, lá desde antes, né? Que eu sei que você tá aqui faz tempo. Já compartilha com algum amigo, uma amiga que merece ouvir essa mensagem. Exatamente. Né? Sendo assim, Cidinha, pra gente fazer um desfecho depois de tanto conteúdo legal, qual que é a mensagem sobre culpa e liberdade pro seu público pra gente fazer um desfecho? E você já deixa já um convite para os seus seguidores. Bom, dizer para você, né, querida alma, que a culpa pode ter feito parte da sua história. Fez parte, mas ela não precisa mais comandar a sua vida. Você pode fazer novas escolhas, viver um novo presente, construir um novo futuro. Hoje você escolheu soltar todo esse peso, esse fardo com esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Que é isso que eu desejo que você tenha feito aí do outro lado. E que compartilhe também com pessoas que com certeza você conhece aí também. E que você dá um passo importantíssimo hoje em relação ao quê? A sua liberdade, as suas novas escolhas, a sua leveza de ser uma nova pessoa daqui para frente, fazendo tudo diferente. Então, como foi dito aqui, você não é o erro que você cometeu, não é a dor que você sentiu, mas você está num processo, você está em construção contínua, porque nós somos seres inacabados e nós estamos nos construindo pouco a pouco. Então, se permita ser merecedora, se cure, se ame, se perdoe. E abra-se para o novo, que a vida tem muitas coisas boas para você. É só você dizer sim. Muitíssimo obrigada, que você possa compartilhar esse conteúdo com aquela amiga, com aquele amigo, para que possa se libertar dessa culpa para viver muito mais leve. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.